Olá, tudo bem por aí? Hoje eu vim aqui fazer a abertura da nossa aula de nutrição e eu gostaria de saber se vocês estão bem, porque aqui tá tudo muito bem também. Gostaria de saber se vocês estão comendo direitinho, se estão tomando muita água. E o tema de hoje vai ser sobre a síndrome metabólica. Olá, meus amores, saudade de vocês. Então vamos aqui, entender um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Sobre essa síndrome metabólica. Então a gente sabe que a nível mundial, né, tem um aumento muito significativo de pessoas obesas, né? Então olha só. Segundo os dados do POF, que é a pesquisa do orçamento familiar, a população brasileira, né, principalmente adultos, 50% estão acima do peso e destes 15% são obesos. Então olha só, a síndrome metabólica, ela não é uma doença. Na verdade, ela é um conjunto de doenças que estão interligadas normalmente em uma causa comum. Justamente que é o ganho de peso e a obesidade. Então, elas têm o quê? Um elo que é em comum, que chamamos do quê? De resistência insulínica, né? Eu já falei um pouquinho sobre resistência insulínica. Então, o ganho de peso, ele vai levar a uma resistência insulínica. Tá, então vamos entender aqui o que é uma resistência insulínica. Então, olha só. A insulina é um hormônio, certo? E aí, né, esse hormônio, ele é secretado pelo nosso amigo pâncreas. Então, o pâncreas é muito importante aí, né, para essa secreção de insulina. E a sua função é colocar o açúcar dentro do quê? Das nossas células. Então, eu acabei de almoçar. Então, por exemplo, todo aquele carboidrato que tinha ali no meu prato virou açúcar. Então, a gente tem que lembrar que todo o carboidrato que eu consumo vai virar um açúcar no meu corpo. Por isso que eu sempre falo, né, das escolhas, né, da qualidade do carboidrato. Bom, então olha só, aquele açúcar que eu consumi, né, ele vai justamente dentro das células. E aí olha só, todo esse açuquinha, né, a nossa amiga insulina, ela vai começar a fazer a distribuição. Então, por exemplo, ela leva lá para o músculo, né, para te dar energia, ela leva para o fígado, ela leva para o cérebro, ela vai fazendo toda essa distribuição. Mas olha só, mas o que acontece quando eu tenho aumento de peso e obesidade? Aí as coisas elas vão se dificultando. Então a insulina, ela vai encontrar dificuldades para começar a agir, né, de fazer toda essa distribuição corretamente. Então, olha só, essa insulina, ela justamente vai fazer assim, ela pega bloquinhos de açúcar, então uma molécula de açúcar e vai colocar dentro da célula, certo? Só que aí, conforme essa insulina, ela vai tendo dificuldade de agir, então a longo prazo, o que vai acontecer? Então, o nosso amigo pâncreas, ele vai ficar muito cansado, né? E ele não vai dar conta mais do que? De produzir a insulina. Então, eu até brinco, vai ter um momento que ele vai produzir, aí você coloca mais combo de carboidrato. Aí ele produz, e aí vai ter uma hora que ele fala assim, chega, eu cansei, não quero mais produzir nada disso. E aí ele joga tudo pro alto. E aí, automaticamente, onde começa, né, os riscos, principalmente de doenças, né, o aumento de diabetes tipo 2, que hoje a gente sabe que tem uma população, principalmente acima dos 50, né, por conta de todas essas mudanças alimentares que tem, né, um diagnóstico de diabetes tipo 2. E aí, olha só, essa síndrome metabólica, ela se caracteriza como um conjunto de sintomas. E para saber se uma pessoa tem síndrome metabólica, como é que a gente sabe se, por exemplo, se vem algum paciente aqui no consultório, como é que eu vou saber se ela está dentro de um quadro de síndrome metabólica ou não, tá? Então, para isso, eu vou ter que avaliar. E aí, eu vou ter que avaliar 3 fatores. Então, por exemplo, eu vou ter 5 componentes, né? E desses 5, esse paciente ele tem que ter pelo menos 3. Então, por exemplo, uma hipertensão, então, o aumento da pressão, se ela tiver
entre 130 por 85. O HDL, que a gente viu que é o colesterol bom, se ele tiver muito baixo. Então, por exemplo, nas mulheres abaixo de 50 e nos homens abaixo de 40. O aumento do triglicérides acima do que? Do 150. Uma circunferência abdominal, né, muito elevada, aumentada, né, aquele acúmulo de gordura. Então, principalmente nos homens acima de 102 e nas mulheres acima de 88. Então, a gente tem que ficar atento com todos esses sintomas aí. Uma glicose de jejum, né, alterada, níveis acima de 100. Então, olha só, sendo assim, 3 dessas características é considerada uma síndrome metabólica. Então, vamos lá. E quais os sintomas, né? Um deles vai ser o aumento de peso, né? O aumento da circunferência, então aquela gordurinha localizada, né? O envelhecimento, ele pode aumentar, principalmente devido às nossas escolhas alimentares, tá? Então, aquela alimentação ruim, o sedentarismo. Então, a gente pode perceber agora, nesse período aí, né, da pandemia, mudamos os hábitos alimentares, né? Geralmente gerou um sedentarismo maior, porque não tem mais aquela academia disponível a todo momento, né? Tem aquele medo de andar na rua, né? Tudo isso. Então, mas todo esse quadro, ele pode ser revertido, porém, né, depende somente de nós, justamente com a mudança de estilo de vida, tá? Então, olha só, existem medicamentos que ajudam a controlar para não deixar as coisas piorarem. Então, vamos lá. Então, assim, toda obesidade, né, é uma inflamação. Um aumento de peso é uma inflamação, tá? Então, olha só, uma coisa vai desencadeando outras. Então, se eu tenho um aumento de peso, eu vou ter uma resistência insulínica, eu vou ter uma síndrome metabólica, certo? E aí, o que a gente tem que lembrar? Que esse processo inflamatório, eu sempre falo, ele vai começar justamente nas nossas escolhas. Aquilo que eu busco, né, como fonte de alimento. Então, vai ter 2 caminhos. Um que sempre vai inflamar e o outro que é um anti-inflamatório, tá? Então, olha só. Mas eu só consigo reverter o quadro da síndrome metabólica quando eu diminuir o peso e quando essa circunferência abdominal também diminuir. Então, assim, mesmo que eu tome lá os medicamentos, só ele sozinho não vai ter um efeito. Ele vai segurar um período ali. Mas em nenhum momento ele vai ajudar você, eu falo, sair do quadro da inflamação. Então, para eu sair do quadro da inflamação, eu preciso justamente mudar os meus hábitos, tá? Então, olha só, teve um estudo que comparou pessoas com síndrome metabólica usando somente os medicamentos. E aí, esses medicamentos era justamente para controlar a glicose, a pressão. E aí a intenção era ver se essa síndrome metabólica, né, tivesse alguma evolução bem favorável a eles. Bom, e aí teve um outro grupo que eles optaram por não consumir medicamento nenhum e aí fazer mudanças, né, no estilo de vida. Então, colocar uma atividade física, ter uma alimentação adequada. E aí, olha só. Os resultados, né, eles tiveram resultados significativos na evolução da síndrome metabólica, né, comparado com aquele grupo que só tomava os medicamentos. Então, eu falo, o medicamento, para uma determinada situação, ele vai só, é o que eu falo, ele só vai remediar. Mas em nenhum momento ele vai trazer aquilo que a gente busca, que é a cura, tá? Então, a gente tem que sempre buscar o quê? A saúde, né? Sempre focar na saúde. Só que para isso a gente vai ter que ir numa linha de prevenção, né? Então, como que eu faço, né? Bom, eu ainda não estou no quadro da síndrome, mas eu vejo alguns sintomas aqui. Ou eu já me encaixo nesse quadro da síndrome metabólica. O que eu posso fazer? Mudanças de hábitos, né? Então, a primeira mudança vai começar aqui, nas suas escolhas alimentares, ou seja, naquilo que você coloca, que você vai ingerir. Então, todo alimento, ele vai passar pelo nosso amigo fígado, ele vai passar pelo nosso amigo estômago
E depois ele vai partir para o nosso amigo intestino. Então, olha só, vamos entender um pouquinho sobre alguns alimentos inflamatórios, né? Já que a síndrome metabólica, ela é caracterizada como uma inflamação. Então, existem alguns alimentos que eles têm uma predisposição, né, maior para trazer uma inflamação. Então, por exemplo, a própria caseína. Então, o que é a caseína? É uma partícula, né, grande do que? Do leite. Então, a molécula proteica do leite. A mamãe, quando ela vai amamentar, ela tem a caseína na composição, que é do leite materno, certo? Só que assim, é 20% dessa caseína. Então, o bebezinho, ele nasce e aí ele vai receber aquela caseína ali, os 20% que a microbiota dele está preparada para receber. E aí o nenenzinho cresce, a gente cresce, e aí o que a gente faz? A gente pega o leitinho que foi feito para quem? Para o bezerrinho. E aí essa partícula proteica, ou seja, essa molécula muito grande de proteína do leitinho do bezerro, então para a microbiota do bezerro foi, né, estipulado 80%, ou seja, aqueles 80% da caseína do leite da vaca foi feito para a microbiota do bezerro e não para a microbiota do bebê. E aí é onde começam os processos inflamatórios. Bom, se eu consumo uma partícula proteica que o meu corpo ele não consegue, ele não reconhece, ele não consegue quebrar, o que vai acontecer? Vai formar uma macromolécula que ela pesa. Então, ela vai passar pelo nosso estômago e ela desce grande, uma molécula gigante, para o nosso intestino. E essas macromoléculas lá dentro do intestino, elas vão começar a fazer o quê? Inflamar. Então, vai ter o efeito de putrescina, de cadaverina. E aí é onde começa todo o processo metabólico de inflamação. Então, por isso que é importante a gente começar a avaliar aquilo que entra. Assim como é a partícula proteica do quê? Do glúten. Então, lembrando que esse glúten ele foi modificado geneticamente a partir de 1950. Então, depois daquela Segunda Guerra Mundial, esse glúten ele foi transformado, né? Hoje, as partículas de glúten têm 14% mais proteína, ou seja, 14 partículas de glúten. Meu corpo ele não consegue quebrar 14, é uma agressão. E aí, às vezes tem gente que consome glúten o dia inteiro. Então, assim, você quer consumir? É sempre com muita moderação. E mesmo assim, você sabe que ele é uma molécula grande, que quando entra lá no seu intestino, vai ficar lá até aquilo, né, fazer toda a parte metabólica, que muitas vezes acontece putrescina e cadaverina, tá? Então, eu vou ter processos inflamatórios. Então, o ideal para a gente ter realmente hábitos saudáveis, o que seria interessante? Começar as escolhas alimentares, ou seja, ir para a linha da comida, né? Comida de verdade, eu sempre falo do descascar, porque é importante. A gente tem muita mania de consumir as coisas do desembalar, que é mais fácil, né? Por exemplo, quem é viciado no farináceo, né? Então, assim, a falar, eu não consigo trocar o café da manhã, meu pãozinho de manhã, por uma fruta, né? Ou por uma salada de fruta e aveia, né? Ou mesmo por um milho cozido, ou por uma batata doce, ou mesmo pelo inhame, ou mesmo pelo um cará, ou uma mandioca, né? A gente vai na linha da comida. Eu não preciso passar fome, então eu sempre falo, aqui a gente não passa fome, você só troca a qualidade do alimento, né? Então isso é muito importante. Esses alimentos, eles devem ter muita fibra, tá? Então fibra alimentares. Então, na verdade, por exemplo, você pode usar as frutas, as verduras, os vegetais, né? Quanto mais comida de verdade, mais benefício para o corpo. Porque a gente tem que lembrar assim, ó, todo alimento ele tem uma cor, ele tem uma composição diferenciada. E aí, aquele alimento ele vai ser um antioxidante, ou um anti-inflamatório, ou um antiviral, ou um antibactericida. Então, cada um vai trazer um efeito. Cada um vai ter um mineral, outro vai ter vitaminas, outro vai ter aminoácidos, né, carboidrato, enfim. Então,
Então, cada um vai trazer um benefício, um combustível para o nosso corpo, né? E para isso, eu tenho que lembrar da microbiota intestinal, que eu sempre bato na tecla. Então, o intestino ele tem que estar muito bom, funcionando corretamente. Porque, ó, né? Como eu falei assim, existe alguns medicamentos? Existe. Mas assim, toda a parte metabólica geralmente vai acontecer também lá no intestino. Então não adianta nada de repente eu colocar um medicamento se a minha microbiota intestinal está inflamada. Não vai ter absorção de nada, nem de vitaminas, nem de minerais, muito menos do medicamento, tá? Então por isso que a gente tem que eu falo essa conduta, né? De fazer as pequenas escolhas, de fazer as mudanças, evitar alimentos ultraprocessados, né? Esses industrializados, aqueles que têm longa vida. Então eu sempre falo, né? Quanto maior a vida do alimento, geralmente menor é a nossa. Então por isso que é importante fazer as escolhas de ir na comida, na linha da comida, realmente a comida de verdade. Outra coisa, a água, né, gente? A água é fundamental. Então muitas vezes eu vejo, né, as pessoas agora nesse calor, é um perigo, tem que tomar água, tá? O tempo tá muito seco. Então assim, ó, eu vou até ensinar uma conta para vocês. Além da água, é a quantidade de líquidos que eu tenho que consumir ao dia. Então, por exemplo, vou dar meu exemplo. Eu tenho 52 quilos, certo? Para cada 1 quilo, eu vou calcular 35 ml. Então, um exemplo. Para esses meus 52, eu calculo no mínimo, né? 35 ml. Vai dar 1 litro 820. Então, eu sempre aqui, ó, eu uso garrafinhas. Então, geralmente eu tomo 2 litros, porque é o que eu falei, é o mínimo 35 ml, tá? Por quilo. Então, eu posso consumir a água, uma água de coco, mas não pode ser que suco de coco, porque eu falo que aqueles de caixa é que suco de coco. A gente tem que consumir a água de coco da fruta, certo? Os chás também, né, eles caem muito bem. Então pode ser, por exemplo, um chá mais diurético, né, por exemplo, uma cavalinha, que é ótimo, com dente de leão, tá? É um excelente aliado para tudo isso, para essas mudanças alimentares, né? Faz uma parte, essa parte diurética bem positiva para o corpo. Que mais, né? Então a gente começa a fazer essas pequenas mudanças, além da água. Se conseguir por uma atividade física, melhor ainda, né? Então, pelo menos uma caminhada. Aí eu falo sempre, né? Respeite seu corpo. Se você conseguir fazer 10 minutos, ok. Se você conseguir fazer 20, melhor. E assim vai indo, vai evoluindo, tá? Então, são pequenas, eu falo, pequenas mudanças que vai justamente trazer aquilo que a gente quer, que é a saúde, certo? Então, outra coisa, né? Para poder dar uma encerrada aqui. O ideal é assim, ó, eu falo, substitua uma refeição, né, por um hábito saudável. Então, por exemplo, às vezes você é daquelas que come pão de manhã, aí à tardezinha bolo ou pão de novo, aí no jantar um sanduba, pão de novo. Então, assim, dessas refeições, troca pelo menos uma refeição sem farinha branca, sem farináceo, sem pão, né? Põe uma linha de comida. Então, por exemplo, uma sugestão, se você quiser na primeira refeição já qualificar tudo isso, né, trazendo um benefício além do líquido, você já pode pôr, por exemplo, um suco, né, que você já vai estar pondo uma comida ali, que eu falo, uma comida de verdade pela manhã. Então, você pode usar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um suco. Você pode usar a bromelina, que é uma enzima que está lá no abacaxi, né? E a papaina que tá ou no formosa, né, no mamão ou no papaya. Então você pega uma rodela tanto do abacaxi, escolhe um abacaxi doce, uma rodela de abacaxi e um pedaço do mamão. Pode ser o formosa ou, se for o papaya, a metade do papaya, certo? Aí você vai colocar uma outra fibra, que aí eu vou colocar, por exemplo, uma folha de couve-manteiga. E aí você pode também substituir essa couve-manteiga por um buquezinho do quê? Do brócolis, porque os dois eles têm na composição as brácteas, que vai ter um efeito antioxidante, protetor das nossas células. Aí o que mais? A gente pode usar também um ramo de hortelã, porque o hortelã ele vai ter um efeito positivo também, principalmente para a mucosa do nosso intestino. Ele é um excelente anti-inflamatório, tá?
E aí a gente pode pôr, por exemplo, também uma lasca de gengibre, que também tem um efeito, né, termogênico para quem quer queimar um pouquinho de gordura, mas ele tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, certo? E aí, o que você vai colocar aí também? Que a gente vai usar o potássio, até por conta do calor tem uma retenção maior de líquidos. A gente pode usar 1/4 do pepino, mas tem que ser justamente manter essa casca, tá? E aí você vai liquidificar tudo isso. Em média, você pode usar uns 300 ml de água, ou o suficiente. Se você não quiser ele muito grosso, né, você deixa aí da textura que você quiser. Para aqueles que gostam de um açúcar, eu sempre falo, não pode adoçar. Você pode usar uma tâmara, tá? E aí você joga lá, liquidifica, e aí vai tomar de preferência sem coar, né? Então eu sempre falo, eu gosto muito dos sucos, tanto o suco verde, o suco detoxificante, porque a gente pode usar trocar as frutas, né? Coloca uma coisa, coloca outra, né? Então, dependendo de cada situação, como o intestino está funcionando, se ele está, né, com aquelas fezes mais ressecadas ou se ele está um pouco mais amolecido, a gente acaba adequando também com essas fibras, tá? Então, é muito importante, eu falo, avaliar o todo, mas toda fonte, eu falo, tudo que a gente quer realmente em busca de mudanças, de melhoras, de inflamação, é cuidando realmente da alimentação, tá bom? Bom, então eu vou ficando por aqui, tá? Deixando um beijinho e até a próxima. Tchau!